Beleza, então. Vamos que vamos. Galera, a gente estudou na aula anterior as três leis de Newton, né? E o que nós vamos ver hoje são consequências dessas leis. Tá legal? A primeira consequência que a gente vai analisar é a força-peso. O que vem a ser essa força-peso, ok? A gente estudou isso. Tem que dar uma travada aqui, galera. Voltou a vida. Às vezes ele dá uma travada aqui. Voltou. A gente já estudou as leis de Newton, né? E vamos ver essa consequência aqui que é o peso. O que é a força-peso? A força-peso é uma força de caráter gravitacional, ok? E ela aparece nos corpos ao redor da Terra. Então, todo e qualquer corpo que está ao redor da Terra, ela sofre a ação de uma força, puxando esse corpo em direção ao centro da Terra. Tá legal? Essa força aqui, essa nossa força-peso, ela tem uma característica, galera. Ela sempre vai formar com a superfície da Terra um ângulo de 90 graus. Mas, professor, a Terra não é uma circunferência? Como é que o senhor quer formar um ângulo de 90 graus? Galera, num pedaço da Terra infinitesimalmente pequeno, onde esse objeto aqui vai cair, a superfície é plana, tá legal? Então, esse peso é uma força de caráter gravitacional que atrai os objetos em direção ao centro da Terra, ok? E essa nossa força-peso, ela é perpendicular à superfície da Terra. Ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície da Terra. Tá legal? E de acordo com a terceira lei de Newton, que diz que toda ação requer uma reação de mesma intensidade, de sentidos opostos, tá legal? E em corpos diferentes, essa figura aqui nos ajuda muito, que ela diz que o corpo que está sobre a superfície é atraído pelo peso. E aonde está a reação desse cara? O corpo atrai a Terra. Só que essa reação, ela acontece, olha aqui, ó, no centro da Terra. Então, para todo e qualquer corpo na superfície da Terra, a reação dele, a reação desse peso desse corpo está acontecendo lá no centro da Terra. Então, esse objeto aqui cai porque ele é puxado com uma força que é a força-peso. Essa força-peso tem uma reação no centro da Terra. E olha, essa força-peso, ela sempre forma um ângulo, preste atenção aqui, ó, de 90 graus com a Terra e nunca com a superfície. Perceba que aqui, ó, o peso e a superfície da Terra tá formando um ângulo de 90 graus. Aí eu peguei o plano e inclinei, peguei aqui um ângulo, ó, inclinei a superfície aqui, ó. O peso, para o peso pouco importa, ele vai continuar formando um ângulo com a Terra de 90 graus. Então, toda vez que o cara perguntar para você, vamos calcular a força-peso, primeira coisa que você vai fazer é desenhar um vetor apontando em direção ao centro da Terra e formando um ângulo de 90 graus com a Terra. Beleza? Como é que a gente calcula esse vetor, né? A gente calcula esse vetor como o nosso amigo Isaac Newton nos ensinou. Massa vezes gravidade. Só que a nossa gravidade aqui é a gravidade da Terra, né? Nossa, aqui do nosso planeta, tá legal? Então, para calcular essa força-peso, é só pegar a massa do objeto, esse objeto aqui é de massa m, tá legal? E multiplicar pela aceleração da gravidade que está empurrando ele em direção ao centro da Terra, ok? No sistema internacional, tá legal? No SI, a nossa força-peso, ela tem uma unidade, e a unidade dessa força é o Newton. Legal? Gente, como é que foi aí? Reagem, por favor, aí, tá? Como é que foi o estudo dessa força-peso? Digam para mim aí se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Tranquilão?
Ué, o Lucas já tá aí? E cadê Maria Eduarda? Sumiu? Beleza, então, o Lucas tá aí. Beleza, beleza. Vamos lá. Então vamos continuar, né? Vamos lá. Vou mudar um pouquinho aqui. A gente já aprendeu então que existe uma força, peso que atrai a gente em direção ao centro da Terra, né? Vou apresentar a vocês uma outra força muito importante para a engenharia, tá? É a força que mantém os objetos sobre a superfície, tá? Que é a nossa força de reação normal, ou simplesmente normal, tá legal? Essa força a gente vai colocar aqui, ó, um vetorzinho em cima dela, tá bom? Essa força normal, ela é calculada também em newtons. E como é que ela aparece, galera? Olhem para cá, ó. É a força que a superfície exerce sobre o objeto. Então, todo objeto apoiado em algum lugar, preste atenção agora, hein? Todo objeto apoiado em algum lugar, a superfície de apoio exerce uma força sobre o objeto. Então, aqui nesse nosso primeiro caso, a superfície de apoio faz uma força sobre o bloco. O nome dessa força é força normal. Olha aqui, a parede, ó, o bloco foi empurrado contra a parede e a parede reage, fazendo uma força oposta. Tá legal? E ó, o terceiro caso aqui, ó. Nesse terceiro caso, a gente pode colocar até o vetor peso aqui para baixo, ó. Olha que legal, ó. O vetor peso aqui, ó. Esse é o nosso peso. Ele sempre forma um ângulo de 90 graus. Tá legal? Olha aqui, ó. Esse é o nosso peso, apontando em direção ao centro da Terra. Preste atenção agora. Esse é o nosso peso, ok? Formando um ângulo de 90 graus com a Terra, ok? Ó. Nesse primeiro caso, e somente nesse primeiro caso, ok? Nesse primeiro caso, e somente nele, a normal é igual ao peso. Então, a força que o chão está fazendo sobre o objeto, somente nesse primeiro caso, é igual ao peso. Nesse segundo caso aqui, ó, é completamente diferente do peso. A normal está apontando numa direção, o peso em outra. E nesse terceiro caso aqui, a normal é um pedaço do peso, é uma projeção do peso. Somente nesse primeiro caso, essa força que é feita da superfície sobre o corpo, somente neste primeiro caso, essa força é igual ao peso. Qualquer superfície exerce uma força quando sofre um apoio sobre ela. A sua casa, ela está fazendo uma força na superfície da Terra para se manter em pé. A Terra, então, reage fazendo uma força para equilibrar a sua casa de pé. É por isso que a fundação das casas tem que ser muito importante. Quando você vai construir lá um apartamento, a fundação tem que ser maior. Para quê? Para que você tenha uma força de sustentação maior possível. Tá legal? Galera, fala para mim aí, como é que foi aí na nossa amiga força de reação normal? Percebam que não tem fórmula, né? Você tem que analisar para saber o valor, ok? Como é que foi até aí, gente? De boa? Tranquilo? Lucas, como é que foi aí, cara? Legal, né? Vou passar então, hein? Vocês estão aí aprovando aí? Eu vou embora, hein? A Maria Eduarda não voltou, né, cara? Caiu mesmo, hein? Galera, ó, outra força importante, a força de tração ou tensão. Ela aí, ó, de volta, ó. A força de tração ou de tensão. Essa força de tração ou de tensão, ela é transmitida por fios, por cordas ou por cabos, entendeu? Então, toda vez que uma força for transmitida por esses meios, tá? As partículas transmitem essa força. Então você vai chamar essa força de tração ou de tensão. A gente representa como um T maiúsculo e um vetorzinho em cima. Tá legal? Tranquilo, Maria? Perdeu um pedacinho aqui, tá? Perdeu um pedacinho aqui da aula. Depois você vê o vídeo lá e recupera. Tá bom? Então, essa força de tração ou de tensão, tá? Ela é muito interessante
que ela é o seguinte, ela é transportada através do corpo, tá? A gente transporta essa força através dos fios e cabos, tá? E ela é muito interessante, que ela é muito utilizada em cabos de aço, nos guindastes, né? É muito utilizada nas construções civis, tá bom? Então aqui tem um objeto de massa M que é puxado por uma corda. Olha o vetor tração aqui sendo representado, ok? Essa tração no sistema internacional é em newtons. Agora, observe aqui, galera. Observe esse peso aqui, ó. Tá vendo o objeto B? A ideia dele era cair, não é? Ele ia cair devido à força-peso. Porém, existe um fio que liga ele ao corpo A, tá? Esse fio que liga o corpo B ao corpo A transmite uma força de tração através da corda até o corpo A. Se eu coloco aqui um equipamento, ó, um equipamento aqui chamado de dinamômetro, ok? O que esse dinamômetro vai ler? Vai ler justamente o valor dessa tração. Eu coloquei esse exemplo aqui porque é o seguinte, ó, esse exemplo ele nos ensina também a aplicação da terceira lei de Newton. O que está acontecendo? O objeto B quer descer, mas a força do fio impede com que ele caia. Essa força, então, é transmitida pelo fio, o dinamômetro faz a leitura dessa força, se ela estiver medindo 50 newtons, né, o dinamômetro vai medir 50, vai transportar essa força até o objeto A. E o objeto A vai sentir a mesma força que o objeto B exerceu na corda. O que você tem aqui? Você tem um par ação e reação. Você tem a ação sendo transmitida através da corda e a reação, quem está sentindo é o corpo A. Tá legal? Outra força que você não precisa de fórmula para calcular. É só você analisar o teu exercício para calcular essa tração. Tá legal? E aí, gente, como é que foi na força de tração ou de tensão? Fala comigo aí, como é que foi? E aí, gente, vamos lá, reage aí. Por enquanto tá tranquilo, né, Isaac? Maria também disse que entendeu. E o Lucas? Lucas dormiu? Beleza, tá aí. Então vamos lá. Vamos dar continuidade e vamos falar agora de uma outra força que é muito importante também, né? O teu automóvel tem isso aqui acontecendo, né? Desde a sua caneta lá que você retrátil, né? Que você encolhe ali a ponta, até objetos mais complexos, né? Máquinas mais complexas, elas utilizam a força elástica. Elas utilizam materiais que sofrem deformação e retornam à condição de repouso. Tá legal? Essa força que faz o objeto retornar à condição de repouso foi estudada por esse cara aqui, ó, o Hooke, ok? Não é o incrível Hooke não, tá bom? Essa piada aí é muito infame, tá? Que é o estudo da força elástica, ok? O que isso quer dizer? Que quando eu aplico uma força em um objeto elástico, como uma mola, por exemplo, esse objeto se deforma. Olha aqui como é que eu chamo a deformação. A minha deformação eu chamo de X. Existe uma propriedade da mola ligada à elasticidade dela, tá? Tem molas que são mais elásticas, tem outras molas que são mais duras. Essas propriedades, tá bom? É a constante elástica da mola, tá legal? Isso vai mudar de material para material. Você pode perceber isso. A mola, por exemplo, que faz a espiral do seu caderno, né? Ela tem um material de constante elástica muito ruim. Qualquer força que você faz deforma ela. Agora, a mola do amortecedor do seu carro, né, da suspensão do seu carro, ela já é uma mola um pouco mais rígida, porque ela tem uma constante elástica melhor. Então, o que esse carinha percebeu, o nosso amigo Hooke? Ele percebeu que a dureza da mola, que a constante elástica dela e a deformação,
né, essa deformação gerava uma força que é a força que quer restaurar a condição inicial. Então, quando eu puxo esse bloco aqui, tá? Quando eu faço uma força puxando esse bloco, ok? A mola, o que a mola faz? A mola reage e fazendo uma força oposta. Essa força é de natureza elástica, ok? Como calcular essa força? Bem fácil, ó. Olha que interessante, ó. Se eu deformei a minha mola uma distância x1, você vai ter uma força F1. Se você deformar mais a tua mola, mais força você vai acumular. Se você deformar mais ainda a sua mola, mais força você vai acumular nessa mola. Claro, respeitando, né, o nosso coeficiente aqui, que é a constante elástica, tá legal? Tem um limite, essa constante que define esse limite. Então, o que diz a lei de Hooke? Diz que a força que a mola está fazendo, que o objeto elástico está fazendo, é dado pelo produto entre a constante elástica da mola e a deformação que ela sofreu. Essa força, meus amigos, também é dada em Newton como qualquer outra força, ok? Galera, como é que foi aí nessa parte da lei de Hooke? Como é que foi nisso aí, na força elástica? Suave? Ok, tranquilo. Ah, que beleza então, né? Então vamos lá. Galera, a gente vamos completar então o nosso conceito falando daquilo que nos mantém de pé, né? Aquilo que faz com que você fique de pé e consiga andar, ok? Que é o atrito com o chão. Tu já percebeu quando você compra teu tênis, né? Na sola dele, na parte de baixo, tem muitas ranhuras ali, tem aqueles desenhos, né? Alguns desenhos são mais simples, outros são mais complexos, ok? Já percebeu aqueles desenhos ali? Qual é a função daquilo? Aquilo tem uma função de, quando o chão for escorregadio, ou então quando você estiver passando pela uma superfície que tem um pouco de água, a água possa fluir sobre aqueles canais ali por debaixo do seu tênis, tá bom? Então, por isso que ele tem um desenho para tentar expulsar o máximo possível a água debaixo do seu pé e aumentar o atrito entre seu pé e o chão. Você já percebeu que os pisos do quintal onde você leva a água, né, onde cai geralmente água, eles são pisos mais ásperos do que de dentro da sua casa, né? O piso do banheiro é um pouco mais áspero do que dentro da sua casa. Qual é o motivo disso? É para que você aumente o atrito entre seu pé e o chão e você consiga ficar de pé. Já percebeu também que às vezes nas escadas, na extremidade da escada, na borda do degrau, algumas pessoas instalam um adesivo que é com uma lixa na parte de cima? O cara que anda de skate, ele não tem uma lixa sobre a superfície do skate? Essa lixa é justamente para aumentar o atrito entre os corpos e o objeto ficar mais colado com o chão. Você vê isso nitidamente no pneu, né? O pneu do seu carro, ele tem lá aquelas ranhuras que é justamente para aumentar o contato do carro com o chão, ok? Essas ranhuras, tá? Que o pneu tem, a sola do seu sapato tem, ok? Ela aumenta um coeficiente que nós vamos chamar aqui, ó, de coeficiente de atrito. Eu não, né? Todo mundo que escreveu sobre física representa esse coeficiente de atrito como essa letra grega aqui, ó. Parece um U, parece um M, mas é uma letra grega chamada Mi, ok? Então representa o coeficiente de atrito, representa as rugosidades entre as duas superfícies. Então, a nossa força de atrito, ela é calculada através de quem? Através do coeficiente de atrito vezes a força normal. Tá lembrado da força normal? Vou desenhar ela aqui, ó. Olha a força normal. É a força que a superfície faz sobre o objeto, tá? Para calcular o atrito, é só você multiplicar o coeficiente de atrito vezes a força normal. Tá legal? Bem, existem dois tipos de atrito. Existe o atrito
em que você se mantém em repouso, por isso chamamos isso de força de atrito estático, e existe o atrito que aparece quando você está se movimentando, que é o atrito cinético ou dinâmico. Qual é a relação entre eles? O que muda? A normal é a mesma, tá legal? A força normal do objeto é o mesmo, dependendo da situação. Então não é a normal que vai diferenciar uma força da outra. O que vai diferenciar é o coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito estático é maior do que o cinético. O que eu quero dizer é o seguinte: experiência muito simples. Empurra um carro. Quando você empurra um carro, né, é muito mais difícil você vencer o atrito estático. É muito mais difícil você tirar o carro do repouso e colocá-lo em movimento. Mais fácil é o quê? É já que o carro está em movimento, vou lá ajudar a empurrar ele depois. Espera esse pessoal fazer força para tirar o carro do movimento, para tirar o carro do repouso, depois eu vou lá e ajudo. Tá legal? Quando o carro está em movimento, já não vale mais esse atrito estático. O que vale é o atrito cinético ou dinâmico, tá bom? O coeficiente do dinâmico ou do cinético é menor, então a sua força de atrito vai ser menor, ok? Vamos analisar isso pensando num gráfico. Olha esse gráfico aqui, tá? Aqui tem no eixo Y a força de atrito, ok? Tudo que acontece aqui é força de atrito. Tudo que acontece aqui é a força que eu estou fazendo sobre o objeto. Então, o que eu fui lá e medi a força de atrito estático, enquanto o objeto estava parado? Essa força aqui, ó. Peguei o coeficiente de atrito estático, multipliquei pela força normal, né? Aí calculei, olha, eu sei que meu atrito estático máximo, ele vale 18. Então, o máximo de atrito que eu vou conseguir é 18. Tá aqui, ó, atrito máximo, ok? Calculei e deu isso, tá? 18. Se por acaso eu faço uma força de 6 newtons, eu consigo vencer esses 18? Não, né? Então o que o atrito pensa? Poxa, eu não vou gastar meus 18 newtons aqui com ele. Já que ele só fez 6, eu também só vou fazer 6 para manter o repouso. Não vou precisar ficar ultrapassando ele. Se eu igualo ele, eu já consigo manter o repouso. Tá legal? Olha o que aconteceu depois. Eu fui lá, ó, e fiz uma força de 12 newtons. O atrito estático, que máximo pode chegar até quanto? Até 18. Pensou no seguinte, olha, eu não vou fazer 18 newtons. Por quê? Porque ele fez 12. E se eu faço 12, eu ainda continuo em repouso. Tá legal? Aí eu fui lá, não satisfeito, fiz 18. Ok? Aí, meus amigos, olha o que aconteceu. Eu cheguei numa situação muito importante. Eu cheguei na iminência de movimento. O que significa iminência? Aquilo que está para acontecer. Então, a iminência de movimento está dizendo que está para acontecer um movimento. Por quê? Porque eu cheguei no valor máximo do meu atrito estático, que foi 18. Se eu faço 18,1, eu ultrapassei 18, que era o máximo. Então eu venci, eu estou em movimento. Depois que eu entro em movimento, some o atrito estático e passa a atuar um atrito mais baixo, que é o cinético. Percebam ó, que o gráfico desaparece quando chega a 18 e vai reaparecer mais embaixo. Então isso aqui é o nosso valor de força de atrito cinético ou dinâmico, ok? Por quê? Porque aqui ó, eu já venci a iminência, eu já venci o máximo que eu posso suportar para permanecer em repouso. Depois que eu venço isso, que eu faço uma força ligeiramente maior, olha para cá, vamos supor que eu fiz uma força aqui ó, de 18,5, ó, 18,5. Ok? 18,5 é maior do que meu atrito estático máximo.
Então, daqui por diante, eu já venci esse atrito, eu não preciso fazer, né, mais uma força tão grande assim para vencer o atrito. Eu posso diminuir o valor da minha força, eu posso fazer algo próximo a 12, que eu já consigo entrar em movimento, manter o movimento. É isso que vem aquela antiga fala que diz o seguinte: é mais fácil manter o objeto se movimentando do que você tirar ele do repouso e gerar movimento. Tá legal? E aí, galera? Reajam aí, por favor. Como é que foi na força de atrito? Entender que existem duas, que o estático é maior e o cinético é menor. Foi de boa, Maria? Lucas disse também de boa. E Isaac? O que Isaac acha? Tranquilo? Legal. Então, moçada, nosso próximo encontro, que a gente encerrou o assunto sobre as forças. Então, no nosso próximo encontro, vamos passar aí umas 3 semanas fazendo exercícios sobre isso. Tá legal? Vamos começar com o mais simples, depois a gente vai evoluindo até exercícios mais complexos, ok? Então, na semana que vem, a gente vai praticar sobre as leis de Newton, ok? Vou interromper o compartilhamento aqui, galera. Tá legal? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Meus trabalhos, hein? Até amanhã, hein? Beleza?